Um abraço aí para você, internauta. Em nome de Soraya Raj Serviços Veterinários e Morena Índia Moda Feminina, está entrando no ar aqui pela nossa YTV, União, Atividade, Informação. Mais uma edição do nosso Ponto de Vista, o seu programa de entrevista semanal, sempre com um convidado bastante especial, trazendo informações, esclarecimentos a respeito de tudo aquilo que acontece na nossa comunidade. E a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Araxá, esta semana recebendo o empresário Sérgio Schaer. Sérgio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, muito obrigado, Diogo. Obrigado aos espectadores aqui de Araxá, telespectadores, né, que estão aí nos assistindo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder falar com toda a população. Maravilha, Sérgio. Bom, antes de entrar, né, na nossa pauta principal, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores, para os nossos internautas. Quem é Sérgio Schaer, por favor? Mas não, Sérgio Schaer é um araxaense, hoje com 46 anos, né, nascido aqui mesmo, filho de Ricardo Schaer e Márcia, né, tem um filho também, o Enzo, que hoje está com 21 anos, e os avós também daqui de Araxá, o seu Aziz, né, que até dá nome à escola aqui no Orozinho Teixeira, Dona Guilhermina, seu Orcalino e Dona Altamira, né. Cresci aqui em Araxá, comecei, né, estudei no Alice Moura, depois fui para o Delfim Moreira, aí depois passei para o colégio particular, fui para o colégio Dom Bosco, estudando lá até no primeiro científico, né, que era na época, que depois passei para o colégio Atena. E com 17 para 18 anos, prestei vestibular e fui estudar em Campinas. Fui fazer administração de empresas na PUC, né? Formei em 96. E aí voltei para Araxá, fiquei aqui um período e fui para Ribeirão para fazer um MBA, né? Pela Fundação Getúlio Vargas. E fiz uma parte em Ribeirão, depois fui para São Paulo. E aí depois fiquei nos Estados Unidos para concluir esse curso na Ohio University, né? No estado de Ohio, e retornando para Araxá em 2001, né, 2001. E aí, já em 2002, prestei vestibular novamente aqui na Uniraxá para fazer o curso de Direito. Formei em 2006, me tornando advogado também em 2007. E na parte profissional, comecei a trabalhar novo, né, tive a carteira assinada com 15 anos, né, trabalhando com meu pai. Na época podia ser fichado, mas na verdade eu comecei na empresa desde que eu era criança, né, porque ia lá, brincava na oficina e tudo, já ia tomando pé da situação, como que era a empresa e tudo mais. Mas retornando, entrei como sócio dele, que ele tinha um outro sócio, eles fizeram a sociedade, eu me tornei sócio do meu pai na Vecol Terraplenagem, né, trabalhei com outros negócios, trabalhei com café, tanto exportação quanto torrefação depois. Em 2005, compramos as lojas da Zema de material de construção, né, que veio se tornar Construvel. Ficamos com elas cerca de 7, 8 anos e aí vendemos. Eram 6 lojas: Araxá, Ibiá, São Gotardo, Sacramento e Tiros. E depois fomos vendendo essas lojas e montei a Vecol Empreendimentos, que é uma empresa de loteamentos aqui na cidade e também na região, né? E venho trabalhando desde aquela época aqui, né, junto com ele, mas também negócios, né, diversificados aqui na cidade. Sua família sempre atuou na iniciativa privada, né? Quando que começou essa sua visão de entrar na vida pública? Então, na verdade, eu acho que o primeiro contato que eu tive, acho que eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, que eu lembro que, acho que na época até eu era Celi mesmo, era prefeito, que eu fui na prefeitura e conheci o gabinete lá, né? E aí fui lá com meu pai, olhando tudo aquilo, fiquei, né, acho que já comecei a interessar naquela época. E meu pai, assim mesmo, nunca tendo sido candidato, ele sempre se interessou, né, por política, ele sempre teve, de alguma forma ou de outra, envolvido. Então, acho que foi mais na convivência mesmo, acompanhando, que surgiu essa vontade. Mas o meu primeiro momento na política foi em 2007, quando eu assumi a presidência do PTB aqui em Araxá, né, que hoje é o partido que eu continuo. Né, passei por outros partidos, mas começou em 2007, quando eu fui primeiro montar a chapa de candidatos a vereador, né, presidindo o PTB na época.
e depois em 2010, quando fui candidato a deputado estadual aqui, né, obtendo 11 mil votos na época. Sérgio Chaier é pré-candidato a prefeito de Araxá pelo PTB? Ainda estou no processo para me tornar pré-candidato, né, porque seria, eu acho que é de certa forma prematuro eu dizer isso agora, porque primeiro que nós estamos num momento um tanto quanto delicado na sociedade, onde as eleições não são o principal foco da população. Acredito que daqui a pouco isso vai se tornar, né, mais aflorado na pele, porque a gente sabe que as eleições de Araxá sempre mexem com a população como um todo, mas esse trabalho de bastidor já vem sendo feito, né? A gente vê vários pré-candidatos aí, mas eu ainda não me lancei como pré-candidato, mas estou trabalhando para viabilizar meu nome para que ele surja naturalmente. E as conversas dentro do processo intrapartidário, como é que estão acontecendo, Sérgio? E o nome de um possível pré-candidato a vice, já está sendo conversado isso também? Bom, na verdade, assim, como não existe ainda candidatura, pré-candidatura majoritária, também é muito mais cedo ainda para se falar em vice. Mas nós temos vários nomes aí, né? Hoje eu sou filiado ao PTB, partido que inclusive tem a representação na Câmara dos Vereadores, através do vereador Edinho Souza, né? E a gente tem uma sintonia, né, tranquila, e o partido está caminhando para sim ter uma chapa na majoritária, mas que nós estamos resolvendo isso aí agora durante esse período. Até as convenções, é claro, esse nome já vai ser definido, né? Não, certamente. Né? Já tem uma data da convenção do partido? Não? Não, porque como as eleições foram adiadas, né, para o dia 15 de novembro, então agora a gente vai rever essa data, mas com certeza sempre nos 2, 3 últimos dias que antecedem o prazo final. Tá certo. Bom, como é que o partido tem trabalhado, Sérgio, para se fortalecer dentro da cidade? Então, na verdade, isso aí, como a gente já falou agora anteriormente, são conversas, né, que perneiam em todo o sistema político, porque, na verdade, a gente acredita que a candidatura ela tem que surgir através dos apoios que a gente recebe. Né? Então, no meu entender, não basta simplesmente falar, eu sou candidato. Tudo bem, é um direito legítimo, todos têm esse direito, logicamente, mas para uma candidatura nascer forte, ela tem que vir junto já com apoio. Então, por isso eu não coloco meu nome agora simplesmente falando que sou candidato, sendo que não existe nenhum setor da sociedade me apoiando, né? Não existe nenhum setor específico que vai lançar a candidatura. Então, já tem alguns pré-apoios, né? Estamos fortalecendo e firmando esses apoios para aí sim, no momento oportuno, a gente realmente declarar como pré-candidato. Maravilha. E depois de passado todo esse processo, depois que possivelmente for confirmada a sua pré-candidatura, como é que fica o contato com a comunidade, Sérgio? Como eu disse agora, nós estamos num período um pouco complicado, né? Mas eu estou esperançoso em relação aí o uso da vacina, né, contra o Covid, que parece que hoje tivemos aí uma boa notícia, né, que a vacina chinesa já está sendo assim aplicada pelos mesmos profissionais de saúde. Então nós sabemos que vão ter que ter alguns cuidados, né, nesse período, tanto pré-campanha como na campanha propriamente dita. Né, isso ganha força nas redes sociais, né, o contato virtual através de internet com o eleitor, mas eu acho que ainda muita gente vai querer aquele olho no olho, né, mesmo que de máscara, mas ter aquele contato com corpo a corpo, isso. Né, e para poder expor as ideias, para a pessoa sentir, né, qual que é assim, a orientação desse candidato, né, o que ele busca para a cidade, o que ele vai oferecer de melhor para a cidade. Bacana. Já há algum tempo, o Sérgio, circula aí na comunidade 3 trabalhos pessoais que alguns trabalhos, na verdade, pessoais que você está desenvolvendo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também. Parece que inclusive, cogita aí uma possível vinda de uma unidade do Hospital do Câncer aqui para Araxá. A gente sabe que realmente essa é uma demanda grande do município. Mas como é que o Sérgio Chaier está conversando sobre essas questões? E traz para a gente esses trabalhos também. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que assim, a pessoa não precisa ser um ente público, né, uma pessoa com cargo eletivo, para estar trabalhando pela cidade. Prova disso é que em 2009, né, voltar um pouquinho no tempo antes de falar dos projetos atuais,
O projeto que esteve vigorando no Araxá Esporte muitos anos, né, das categorias de base, na época o projeto estava parado em Brasília. Em 2009, na ocasião, o presidente era o Dailson Lettieri. E, coincidentemente, eu estava em Brasília um dia lá e tinha contato com o ministro na época, era o Orlando Silva, e tive esse contato com ele no Ministério e fui interceder a favor desse projeto. Então, quer dizer, um projeto que ficou 2 anos e meio lá parado, bastou uma reunião para que a gente fosse lá e em pouco mais de 30 dias isso tudo foi resolvido e tanto é que a gente viu esse projeto, né, funcionando por alguns anos. Hoje ele está parado, mas pretendemos aí reativá-lo futuramente. E, continuando no Araxá Esporte, né, a primeira coisa que eu fiz foi procurar quem realmente interessa por futebol. E eu tenho visto aí a empresa Multimarcas Consórcio, né, patrocinando vários clubes, patrocina hoje o Cruzeiro, o Atlético, o Vila Nova, o CSA, se eu não me engano, lá de Alagoas, né, e patrocinou o Flamengo ano passado também. Né. Então eu falei, bom, eu conheço o diretor, presidente lá, que é o Fabiano Caseca, fui atrás dele justamente para interceder pelo Araxá. Eu falei, ô Fabiano, né, você já patrocina tantos clubes, vamos patrocinar o Araxá Esporte também. Ele falou, não, com o maior prazer, né, assim que tiver condições aí no próximo ano, porque esse ano praticamente está perdido, né, em função da pandemia. Mesmo campeonatos voltando, mas fica difícil. Mas para o ano que vem vamos conversar sim, quero sentar com o pessoal lá. Inclusive teve um vídeo que até eu passei para o presidente do Araxá Esporte, o Jefferson Leite, que divulgou esse material aí, muitas pessoas tiveram acesso e viram, né, essa declaração já de intenção do Fabiano e está colocando a Multimarcas aqui em Araxá. E aí depois, lógico, assim, quando as pessoas sabem do nosso intuito de estar pleiteando aí uma possibilidade de uma candidatura, infelizmente tem gente que sempre leva para o lado negativo, né? Porque assim, eu falo muito que eu gosto de política, mas eu não gosto de politicagem, né? E são projetos que eu faço, igual fiz, e quero fazer independente da política. Lógico que quando você tem um apoio político, tudo fica mais fácil, né? E aí não deixa de ter quem critica, né? E teve gente que falou, mas o Sérgio foi lá, buscou isso aqui, só que para patrocinar a Araxá Esporte, mas a Araxá tem coisas muito mais importantes para resolver. E realmente, essas pessoas estão certas, né? Realmente nós temos coisas mais importantes. E uma delas é justamente o tratamento de câncer aqui em Araxá, né? Que a gente vê aí o sofrimento, que é a doença por si só já é um grande sofrimento, né? Não só da pessoa, mas dos familiares, dos entes queridos, da pessoa que estão ali, né, vivenciando aquela situação, porque o câncer geralmente perdura por algum tempo, né? Por alguns anos até. E a gente vivencia aí, acompanhando, quem nunca teve uma pessoa, né, uma pessoa próxima que estivesse nessa situação. E diante disso, conhecedor dessa situação de pessoas que saem daqui para se tratar em outros lugares, né, e sempre ouvindo essa questão de que Araxá deveria ter um hospital de câncer, eu analisei e pensei o seguinte, bom, a gente montar a estrutura no hospital de câncer aqui é muito difícil, porque existe um know-how e tudo mais, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Haja visto o Elengote aqui em Uberaba, né? Que é um bom hospital, mas quantos anos demoraram para chegar nesse nível de excelência que eles têm hoje? E Barretos, então, mais ainda referência do que Uberaba. E como eu já tinha um contato lá com o pessoal de Barretos, né? Eu descobri que o Henrique Prata até é parente meu, e ele é o dono do hospital, né, presidente lá hoje. Procurei ele, né, falando da minha intenção de trazer uma unidade do Hospital do Câncer aqui para Araxá. E ele foi muito solícito, né, até outro vídeo que foi divulgado aí, que mostrou o apoio dele a essa ideia. E estamos agora, né, viabilizando isso, só que em meio à pandemia tudo fica mais complicado, né? O deslocamento, o pessoal vir aqui para analisar, envolve uma questão política também, mas já foi uma sementinha que foi plantada, né? E a minha esperança é que tenhamos aqui em Araxá, a princípio, a parte de diagnóstico, porque igual o doutor Rafael lá do próprio hospital salientou comigo, falou, Sérgio, o mais difícil é você conseguir pegar a doença logo no início, né? E às vezes existem lugares que fazem o diagnóstico, só que eles não encaminham. Então aqui a gente já vai ter todo esse processo. E no futuro, colocar também os tratamentos aqui, para evitar que as pessoas tenham que sair de Araxá para ir em Barretos, fazer uma quimioterapia, uma radioterapia.
Agora, lógico, isso aí é um processo que não é agora a curto prazo, mas que já foi iniciado, né? Pelo menos já demos o pontapé inicial para que isso, né, se torne uma realidade aqui em Araxá. E por último, agora que foi o mais recente, eu estive na Santa Casa de São Paulo, né? Porque outras reportagens que eu vi aqui determinadas vezes na internet também, com relação ao UTI neonatal aqui de Araxá, que o pessoal recebeu os equipamentos e não foram montados, né? Um dos motivos que se alega para não montar essa UTI neonatal são os custos de manutenção, né? Mas eu acredito que isso tenha sido, né, levado em consideração quando os equipamentos vieram para cá. Realmente não é barato. E aí eu tive conversando com a médica de lá, né, que é conhecida minha, e trocando ideia com ela, num bate-papo mesmo, ela me ponderou algumas situações. E eu fui lá para conhecer essa UTI, né, como que funciona lá na Santa Casa de São Paulo, e saber se realmente quão seria esse custo para manter essa UTI aqui em Araxá. Uma das coisas que ela aventou comigo, que eu achei muito interessante, foi o seguinte, porque aqui nós recebemos os leitos da UTI neonatal, que são apenas para recém-nascidos, né? A criança acabou de nascer, às vezes tem um problema congênito, uma malformação, ela vai para aquela tipo um incubador e fica ali na UTI. Mas ela salientou comigo que alguns equipamentos, praticamente todos, são os mesmos UTI pediátrica, que aí a gente estaria atendendo não só os recém-nascidos, mas as crianças até pré-adolescentes, né? O que tornaria esse custo muito mais, vamos dizer, muito mais vai diluir esse custo no total do que a saúde do município gasta, né? Então seria uma questão de custo-benefício. E aí sim se tornaria muito mais viável ter essa unidade aqui do que da forma que é proposta hoje, né? Tá certo, você acompanhando então aqui o nosso ponto de vista, hoje recebendo o empresário Sérgio Schaer, falando aí da sua postulância pré-candidatura a prefeito aqui de Araxá, falando em nome de Soraya Haas de Serviços Veterinários, o primeiro serviço médico veterinário 100% em domicílio de Araxá, consultas, vacinas, aplicações, medicamentos sempre em pronta entrega para proteger o seu melhor amigo, atendendo também animais de grande porte, com consultas, vacinas e pequenas cirurgias, agilidade, presteza, bom atendimento e profissionais qualificados. Soraya Haas de Serviços Veterinários, atendimento com hora marcada pelo Instagram e também pelo WhatsApp no 99870 2577. Falando também em nome de Morena Índia Moda Feminina, tudo para você, mulher, andar na moda gastando muito pouco. Roupas e acessórios em geral, você encontra na Morena Índia Moda Feminina, que divide as suas compras nos cartões Visa e Mastercard. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimério Guimarães, número 756 no centro, com telefone 99103-4673. Estamos de volta aqui com o nosso ponto de vista na nossa YTV, União, Atividade e Informação. Hoje recebendo o empresário Sérgio Schaer, que fala da sua postulância a pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade. Sérgio, você mesmo falou para mim que você gosta de política, mas não gosta de politicagem. Vamos falar um pouquinho de política, então. Eu queria que você fizesse uma análise, uma avaliação desse cenário político que está se desenvolvendo na nossa cidade e também no nosso estado hoje. Bom, hoje Araxá está num momento assim que eu vejo de muita incerteza, né, com relação ao que vem acontecendo desde o início, talvez, dessa pandemia também, né, que tem um pouco a ver com a nossa situação política. Mas o que eu percebo é o seguinte: tem muita gente que está se colocando como pré-candidato, igual eu disse, mas sem também analisar, né, vamos dizer, de forma macro, né, porque uma candidatura numa cidade igual Araxá, né, você tem que ponderar uma série de coisas, como o perfil do candidato, né, o grupo político o apoia, né, de que forma o candidato vai se postar diante da população, né, isso tudo eu acho que é muito importante. Agora, direito legítimo de todos, né, e a gente percebe que dessa vez assim, as lideranças políticas de Araxá, nenhuma delas é candidata, né, porque hoje nós temos aí o atual prefeito,
e ex-prefeitos, né, como o caso do Jeová, do Toninho, né? Temos o deputado estadual Bosco, que até chegou a comentar que poderia ser talvez pré-candidato também, mas fora isso, e logicamente o governador também, que é daqui de Araxá, né, que né, assim, tem se manifestado de alguma forma, mas até agora nada muito incisivo de nenhuma das partes, né? Então essa incerteza que está permeando aí a política de Araxá traz talvez esse excesso de pessoas assim postulantes à candidatura. Mas, como eu disse, totalmente legítimo. Afinal, o sistema democrático é esse mesmo, né? Quanto mais opções para o eleitor, talvez seja melhor, né? Você acha que esse cenário de incerteza que você comentou, Sérgio, isso atrapalha o desenvolvimento da cidade, talvez aumente um pouco do risco e faz com que grandes empresários, por exemplo, tenham receio de investir na cidade? Como é que isso impacta no desenvolvimento do município, na sua opinião? Acho que nesse momento não tem impacto algum, porque, primeiro, isso geralmente tem uma repercussão maior quando o atual administrador é candidato à reeleição ou não, que não é o caso do Araceli, porque ele já está no segundo mandato, né, então ele não vai ser candidato agora. Mas, futuramente, isso sim será um ponto importante, porque a hora que as candidaturas de fato se firmarem, quem tem interesse na cidade, seja o futuro ou atual, essas pessoas vão querer saber quem pode ser o prefeito de Araxá, né? E nós vamos resumir, talvez, aí em 4, 5, 6 candidatos, talvez, né? Então, a hora que chegar nesse momento, eu, como empresário, olharia dessa forma, falar, bom, quem são os pretensos futuros, né, o pretenso futuro prefeito de Araxá, né? E, lógico, aí vão aparecer uma série de quesitos que essas pessoas vão se colocando a fazer, mas eu acho que no momento em que alguma candidatura tiver realmente uma força maior, que vai ser a definição desses empresários, se sim, pensa investir em Araxá ou não, vamos aguardar para ver o que acontece. Uhum. Ô Sérgio, a gente lembra que nas últimas eleições foram apenas 3 chapas disputando aí a vaga de chefe do executivo. Esse ano, para essas eleições, esse número mais do que triplicou. Salvo engano, até agora são 10 ou 11 possíveis pré-candidatos aí, né? A que você atribui esse aumento de pessoas disputando essas eleições, né? Na disputa, na verdade, dessas eleições, ô Sérgio? Eu acho que o primeiro ponto é justamente o fato da internet ter mexido um pouco não, até bastante, né, com o cenário eleitoral do país como um todo, né? A gente viu aí o presidente Bolsonaro sendo eleito basicamente através das redes sociais, um caso bem semelhante também do próprio governador hoje. Então, eu acho que isso despertou em muita gente, né, a vontade de talvez buscar, né, esse cargo aí que é tão almejado, né, aqui em Araxá. Só que a gente tem que separar, primeiramente, quem realmente está buscando participar dessa eleição, porque tem um propósito para a cidade, das pessoas que têm um propósito pessoal, né, porque, infelizmente, isso é perceptível em algum momento. Lógico que, né, não cabe a mim fazer esse julgamento, mas eu acho que cada um, no seu discernimento, vai entender o que eu estou falando, né? Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Não sei, talvez essas candidaturas, muitas delas não vão evoluir, né? Porque, igual eu falei, é necessário também você ter um apoio político, né, de pessoas que já estão na cidade, já conhecem a cidade, né, coisa que nem todos os pré-candidatos vão ter. Né, porque no momento em que essas lideranças se posicionarem, talvez um outro não veja espaço para ser candidato. Então, mas, como diz, não posso falar pelos outros, né? Você acredita, então, que esse número vai se afunilar depois das convenções? Eu acho que seja o natural, mas não que tenhamos apenas 3 chapas. Talvez não, podemos ter mais. Mas a política ela é muito dinâmica. O que nós estamos conversando aqui hoje, o panorama de hoje, daqui uma semana, 15 dias, vai ser totalmente diferente. Eu já acompanho política há muitos anos, mesmo não participando como candidato, né? Aliás, fui candidato a deputado estadual aqui em Araxá em 2010, quando eu obtive 11 mil votos, né? Então, isso já me deu uma experiência política,
né? Ou seja, já fui testado, eu sei que eu tenho uma votação, né? Não permaneci na disputa de outros cargos, porque não havia espaço para mim naquele momento. Né? A gente tem que ser muito pragmático, entender que a política tem muito disso, tem o time da política. Tem hora que a gente quer uma determinada situação, mas não converge para aquilo. Em outros momentos, a gente acha que nem está tão assim, de repente vai trilhando esse caminho, que é o que está acontecendo agora. Como eu te disse, se continuar trilhando para o que eu estou imaginando, serei sim pré-candidato a Araxá. Ô Sérgio, você comentou que em 2010 você se lançou aí na disputa a deputado estadual, depois acabou se afastando, né? E nesse momento, o que te levou a entrar na disputa de novo? Então, justamente o que eu falei agora no finalzinho, determinadas situações que vão convergindo para que a gente veja que existe um momento propício para isso. Porque hoje eu acho que Araxá precisa de uma pessoa, né, com novas ideias, né, que tragam um fôlego novo para a cidade, né, e que tenha capacidade de gestão. Né, e coisa que eu comprovadamente já mostrei, tanto pelas empresas que eu trabalho, pela minha formação. Né, então eu vejo que eu tenho um perfil que se adequa ao que precisa para tocar a prefeitura e levar a Araxá ter o espaço que ela merece em nível nacional. Maravilha. Falando um pouquinho dos nomes, né? Não citando nomes aqui, na verdade, porque não vem ao caso, mas o que você acredita que vai ter mais peso nesse pleito 2020? O nome daquele pré-candidato ou daquela pessoa que está disputando a vaga ou o discurso que ela apresentar? Eu acho que é a junção das duas coisas. Né? Primeiro, que não adianta a pessoa querer mostrar um perfil que ela não tem. Né? Você não cria um perfil, né, quando eu falo perfil assim, de gestor e tudo mais, da noite para o dia. Né? Não menosprezando ou diminuindo qualquer pessoa. Né? Até porque não é necessário simplesmente a pessoa ter um diploma. Isso não te prova nada, não prova nada para ninguém. Né? Você tem que olhar o que a pessoa já fez, com o que ela trabalhou, ela produziu, né? Teve resultados, né? Porque, assim, igual eu trabalho com meu pai, né? Há muitos anos, e eu ainda brinco, falo, não, ele é o dono da empresa, mas eu sei da minha parcela de contribuição, né? Tanto é que a nossa empresa vem crescendo desde quando, né, ele começou com elas e a minha contribuição as fez aumentar. Então, isso que é importante. Agora, o discurso também é importante. Só que não adianta só discurso. Igual eu disse aqui, já estou buscando coisas para a cidade antes mesmo de falar em ser pré-candidato. Né? Isso mostra o interesse pela cidade. Né? Não adianta simplesmente o interesse pessoal. Porque às vezes a pessoa simplesmente está entrando na prefeitura porque está buscando resolver algum problema dela, está buscando, né, saciar a vaidade que ela tem. Né? Como diz, isso aí é o eleitor que tem que ter essa percepção. Né? E eu acho que o eleitor de Araxá sempre foi muito consciente, né? E vai perceber isso no momento certo e vai ver quem é que está buscando o melhor para a cidade. Alguns especialistas políticos, Sérgio, dizem que essa pulverização de votos, né, haja vista a quantidade de nomes que nós já temos aí, ela pode vir a beneficiar o candidato ou o pré-candidato que sair apoiado pelo atual governo. Você acredita nisso também? Bom, é aquela história. Não adianta você ter um bom apoio se você não é um bom nome, e também não adianta ser um bom nome e não ter bons apoios. Logicamente que a atual administração, né, através do prefeito, se ele indicar um candidato dele, acredito que essa pessoa vai ter né, assim, uma força maior. Né? Mas isso não garante nada, nem que seja o melhor candidato e menos ainda que seja o candidato eleito. Mas que tem um peso, obviamente tem, isso é inegável. Né? Agora, com relação a essa pulverização, não sei até que ponto se contaria, porque nós temos que analisar qual o perfil do candidato que talvez fosse esse do prefeito. É o perfil que está de acordo com o que o eleitor busca? Então, é uma junção das coisas. Cada fato isolado eu acho que não é suficiente para determinar, né, o destino dessa campanha. Tá certo, então falando com a gente aqui no nosso ponto de vista,
recebendo hoje o pré-candidato a prefeito de Araxá, o empresário Sérgio Schaer, falando em nome aqui de Soraya Raj, Serviços Veterinários, o primeiro serviço médico veterinário 100% em domicílio de Araxá. Consultas, vacinas, aplicações, medicamentos sempre em pronta entrega para proteger o seu melhor amigo, atendendo também animais de grande porte com consultas, vacinas e pequenas cirurgias. Soraya Raj, Serviços Veterinários, atendimento com hora marcada pelo WhatsApp 99870 2577. Falando também em nome de Morena Índia Moda Feminina, tudo para você mulher andar na moda gastando muito pouco. Roupas e acessórios em geral você encontra na Morena Índia Moda Feminina, que divide as suas compras nos cartões Visa e Mastercard. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, telefone 99103-4673. E a gente volta aqui então com o nosso ponto de vista, aqui na nossa YTV, União, Atividade, Informação, hoje recebendo o empresário Sérgio Schaer, que fala da sua postulância a pré-candidato a prefeito aqui de Araxá. Vamos falar um pouquinho de Câmara Municipal, Sérgio, nesse último bloco do nosso programa. Você acredita que um maior diálogo entre a Prefeitura, entre o chefe do Executivo e a Câmara Municipal é mais benéfico para a cidade? Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, é o prefeito prefeitando, né? E os vereadores vereando, na verdade, né? É aquela coisa de mandar requerimento, enfim, né? Cobrar, lógico, né? Mas a gente talvez, eu estou dizendo isso é lógico, uma opinião pessoal inclusive, não vê talvez um engajamento maior, né? Um engajamento mais incisivo, tanto da Câmara com a Prefeitura, ou da Prefeitura com a Câmara. Como é que você vê essa situação? Você acredita que o engajamento maior seria mais benéfico para a cidade? Com certeza, né? Tudo que é feito pelo poder público, né, que seja em benefício da cidade, obviamente é mais produtivo e é isso que a gente espera. Eu não creio que hoje o relacionamento da Câmara com o Executivo seja ruim, né? Mas colocando aí para o próximo ano, né, que é o intuito aqui da nossa conversa, eu acredito que o primeiro ponto é a transparência, né, de ambos os lados, né, tanto o Executivo em relação ao Legislativo e vice-versa. Porque o que eu não acompanho assim assiduamente reuniões da Câmara e tudo, mas já tive a oportunidade de acompanhar algumas, e eu percebo que em determinados momentos algumas pessoas usam a tribuna simplesmente para fazer ataques, para tentar denegrir a imagem, seja do colega, seja do executivo, e eu acho isso assim, né, de péssimo gosto, porque aquilo ali não leva a nada, entendeu? Simplesmente ficar reclamando, essas cobranças têm que vir com uma solução, né? Não basta simplesmente o vereador falar, isso está errado. Ok, é legítimo dele, é o papel do vereador, que é legislar e supervisionar o executivo. Agora, traga também as soluções, né? Lógico, algumas são óbvias, né? Não precisa da pessoa falar exatamente o quê. Mas é preciso ter projetos interessantes, né? A gente vê alguns projetos aí totalmente sem sentido na Câmara, né? Acredito que hoje nós temos uma Câmara boa, em pelo menos aí, vou dizer, 80%, né, de pessoas comprometidas, né, e isso facilitou o Executivo a tomar várias, né, medidas na cidade, realizar uma série de obras, de coisas que foram benéficas à população. Agora, obviamente, nenhuma administração vai ser perfeita, né? Tudo tem que possibilidade de ser melhorado e até mesmo ser consertado, porque tem algumas situações na cidade que a gente sabe que estão aí, né, precisando de uma atenção maior. Agora, usar a tribuna da Câmara como palanque político, eleitoreiro, politiqueiro, isso daí eu acho assim, triste numa cidade, principalmente igual Araxá, né, que a gente sabe que Araxá é uma cidade assim, abençoada, né? Nós temos aqui uma série de recursos naturais, né, que lugar nenhum do mundo tem, igual nós temos aqui, né? Quando eu falo isso, falando até do próprio nióbio, né, pelo grau de pureza do nosso nióbio, que é reconhecido no mundo inteiro, até mesmo foi tema de debate durante a corrida presidencial.
né? E sabemos a importância dessas empresas aqui para Araxá, as empresas que estão chegando. Então, assim, quando você vê muitas pessoas trabalhando em prol de uma coisa melhor e outras que parecendo estão torcendo para o negócio dar errado, isso é ruim para a gente, né? Como cidadão, não como pretenso candidato, mas como cidadão mesmo. A gente quer que Araxá simplesmente caminhe da forma que merece caminhar. Né? A gente vive aqui, as pessoas que vêm para Araxá, conhecem a nossa cidade, vê o tanto que Araxá é privilegiada. Né? A cidade aí com 100% de rede de água, de esgoto, né? de asfalto, iluminação, praticamente a cidade toda. Né? São poucas cidades no Brasil que vivem igual a gente vive aqui em Araxá. E isso eu não estou credenciando a nenhum ex-prefeito, não. É um mérito de todos, lógico, porque todos que passaram na prefeitura deram a sua parcela de contribuição. Né? E isso, logicamente, amparado pela Câmara Municipal. Mas eu acho que quanto mais engajamento, igual você citou aí, né, e pela transparência, que eu acho que é importante, isso só tem a trazer benefício para a cidade. Como é que você analisa o desempenho dos vereadores nessa atual legislatura, faltando aí 6 meses, menos de 6 meses para o término do mandato? Então, como eu disse, eu estou satisfeito com 80% da Câmara. Né? A única coisa que me deixa indignado é ver, né, repetindo aqui, pessoas que usaram a tribuna esse tempo todo para tentar se vangloriar de alguma coisa, falar que o prefeito está isso, o prefeito está aquilo, entendeu? Fazer picuinha, esse tipo de coisa que não leva a nada. Entendeu? Porque se você for analisar o que foi dito em relação a essas coisas, denegrindo a imagem de uma série de pessoas, qual que é o sentido disso? Para quê? Né? Simplesmente o cara chegar lá e esbravejar, fazer, não leva a nada. Né? Existem meios legais para isso. A prefeitura não está cumprindo, espera aí, ó. Tem o Ministério Público, né? A própria população exige. Nós não tivemos agora uma manifestação recentemente pela abertura do comércio, que eu acho totalmente legítimo. Né? A gente sabe da pandemia, sabe do que está acontecendo, mas o comércio de Araxá não podia ficar fechado dessa forma. Houve um consenso dentro do comitê, né, com pessoas, né, de um grande bom senso lá dentro, que participam do comitê do Covid em Araxá, que entenderam que isso seria, né, razoável fazer agora. E tanto é que nós estamos tendo a reabertura gradativa, né? Mas qual que é a diferença? Essas pessoas que estão no comitê, todo mundo buscando o bem da cidade. As pessoas que estão na Câmara, algumas buscando os interesses próprios, aparecer mais que as outras, querer fazer carnaval lá, jogando para a galera, como se diz no linguajar popular, simplesmente para ter um respaldo, porque é a única forma que elas conseguem mostrar que, né, delas aparecerem, porque por meios assim de trabalho e tudo, elas não têm competência nenhuma. Tá certo. Agora, ainda falando sobre Câmara, ô Sérgio, você acredita que é possível fazer um bom governo mesmo não tendo maioria dentro da Câmara? Realmente, você ter a minoria na Câmara é muito difícil. Mas aí é aquela história, o bom senso. Né? Não vejo por que uma Câmara seria totalmente contra um prefeito, se esse prefeito está trabalhando, né, realmente para levar a cidade adiante. Né? Então, sei lá, eu fico até sem resposta assim, do motivo pelo qual levaria a chegar nesse ponto. Mas eu não vejo aqui em Araxá dessa forma, não. Vamos falar um pouquinho sobre Romeu Zema, né? Dentro de uma virada política história aqui em Minas Gerais, o Romeu Zema tirou de uma vez aí o PT e o PSDB, né, que governavam Minas aí já há muitos anos, né? Nesses primeiros meses de mandato, nesses 2 primeiros anos de mandato do Romeu Zema, como é que você vê o trabalho que ele tem desenvolvido e também o diálogo que ele está criando entre Belo Horizonte e Araxá? Então, primeiro com relação à eleição do Romeu, realmente foi uma surpresa, né? E eu tive inclusive no lançamento da campanha do Romeu, né? Que eu lembro até hoje, foi na casa da irmã dele, da Luciana, devia ter lá na época umas 15, 20 pessoas no máximo, né? Foi mais uma reunião entre amigos, né? E
Eu ainda comentei com ele na época, né? Ele tava, eu acho que eu estava mais esperançoso até do que ele mesmo, né? E como eu já conheço o Romeu há muitos anos e tudo, e igual eu falei, já fomos parceiros comerciais, somos ainda, né? Então eu tinha essa liberdade de conversar isso com ele, né? E eu lembro que uns 20 dias antes da eleição, eu encontrei com a mãe dele, a dona Maria Lúcia, lá no restaurante em frente à casa dela, lá no Grill. E aí comentei com ela, perguntei, dona Maria Lúcia, como é que está a campanha? Ela falou assim, Sérgio, é difícil, né? Ela falou, mas campanha só termina no dia que abre a urna. Então a gente tem que ter esperança até o último dia, né? E depois, passada a eleição, eu ainda brinquei com ela, né? Falou, tá vendo? Falei para a senhora que poderia dar certo assim como deu. Então foi uma grande surpresa, sim, né? Eu acho que o pessoal, a maioria das pessoas que votaram nele, também eu diria que foi justamente porque no debate que ele participou, ele citou lá o Bolsonaro, né? Que na época estava vindo vamos dizer, entrou na onda também, né? Bolsonarista. Então isso aí alavancou ele no primeiro turno, e quando chegou no segundo turno, aí contou, foi justamente a questão do perfil. Porque o Romeu é uma pessoa jovem, né? Apesar que eu ainda sou um pouco mais novo que ele, né? Jovem não só de idade, quanto também de ideais e ideias, né? A única coisa que eu faria uma ressalva com relação ao governo dele em Minas Gerais é que eu acho que, assim, por nunca ter participado de forma nenhuma de política e tudo, às vezes até ele pegar o jeito, assim, ele está sofrendo um pouco, né? Porque, na verdade, ele caiu no meio de um covil, né? Porque, assim, muito mais difícil, nós estávamos comentando aqui, da relação da Câmara com a Prefeitura. Muito mais complicada é a relação do governo com a Assembleia Legislativa, né? Porque são 77 deputados, né? E nem todos querendo apoiar esse modelo de gestão que ele trouxe agora para Minas Gerais. É um mal necessário, acredito que sim, mas falta muito ele olhar por Araxá, né? A minha ressalva, única exclusivamente, assim, né, na pessoa do Romeu, é com relação ao distanciamento, ao afastamento que Araxá teve com a eleição dele. Então, inclusive, a gente esperava que pelo menos um araxaense pegasse aí a presidência da Codemig. Inclusive, a gente tem pessoas gabaritadas para isso aqui, e isso não aconteceu. Infelizmente, a Codemig continua levando recursos da cidade, né, sem dar o devido retorno para o município, né, o Sérgio? Exatamente, até porque em outros governos, na época do governo do Aécio, o ex-prefeito Toninho assumiu a Codemig, a vice-presidência da Codemig, mas que era um cargo de muito maior importância do que hoje nós temos um conselheiro na Codemig, mas que não participa de nada, né? Assim, deve participar de uma reunião lá, então, mas não tem nenhum poder de decisão. E como você bem salientou, Araxá tem vários nomes, né, que poderiam estar participando do governo, que tem competência, que tem seriedade, que tem honestidade. E que tem, né, conhecimento político, e técnico para isso também. Lógico, né, com certeza. Mas eu não entendo por que, né, disso não ter acontecido. Porque, assim, Araxá, quando achou que ia ser privilegiado pelo governo estadual, foi justamente, né, aí que a gente perdeu o pouco de, vamos dizer assim, de respaldo, né, de consideração que a gente tinha no governo estadual. Suas considerações finais? Bom, primeiramente, né, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para os araxaenses, né? Obrigado, Diogo. E dizer que pretendo nessa minha caminhada aí, tomara que eu tenha esse discernimento, essa lucidez, né, de daqui a alguns dias me colocar como pré-candidato e mostrar que Araxá realmente pode ter o lugar que ela merece, né? Que hoje não tenha, mas eu acho que o intuito de todos nós araxaenses é levar a cidade a um patamar cada vez mais alto, né? Que é aqui que nós escolhemos para morar, para criar nossos filhos, né? Para ter nossa família. Então, quanto melhor a cidade, melhor para todos nós. Muito obrigado.
A gente que agradece então, Sérgio, a sua participação aqui no nosso Ponto de Vista, aqui pela nossa YTV, União, Atividade e Informação, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Araxá. Essa semana nós recebemos o empresário Sérgio Schaer, que falou também do seu trabalho, tá certo? A você que nos acompanhou, que esteve conosco, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem eu volto trazendo mais um pré-candidato, trazendo mais um convidado para trazer esclarecimentos, informações a respeito de tudo aquilo que acontece na nossa comunidade. Tchau, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.